Nós começamos a estudar a carta aos Efésios, então, no primeiro domingo de novembro. Desde então, 6 meses se passaram, um total de 20 mensagens, incluindo a de hoje, nos 6 capítulos dessa carta tão rica. Uma carta muito didática, com conteúdo denso, muita teologia, mas também com muita prática, muitos desafios práticos. O que mais te desafiou ao longo desses meses? Você é capaz de lembrar algum desafio? Alguma mudança de atitude que você teve aí desde novembro até agora, por conta do estudo da carta aos Efésios? Eu creio que Deus falou ao coração de muitos aqui, se não de todos, como falou ao meu. Nós começamos os estudos vendo as 3 grandes personagens da carta. Deus, que é o soberano amoroso, o apóstolo Paulo, o autor da carta, que é um servo ativo, e também os destinatários da carta, os cristãos efésios, que são os santos abençoados. Assim, então, nós aprendemos a depender do Deus que tem todo o controle, a nos colocarmos na posição de serviço diante desse soberano, que as bênçãos que recebemos como cristãos nos torna santos, separados, diferentes, exigindo, então, que tenhamos comportamentos que sejam coerentes com essa posição que fomos colocados. Depois nós fomos mergulhados então num oceano de bênçãos. E esse oceano de bênçãos inclui a eleição, inclui a redenção e a convicção, que são obras claramente da Trindade em nosso benefício. Não são obras nossas, mas são obras do Deus Trino em nosso favor. E isso fica muito claro ali no começo de Efésios, no capítulo 1. Fomos lembrados então que não há nada tão grande que eu possa fazer para merecer a salvação. Por isso, uma vez salvo, minha dedicação em gratidão a Deus deve ser total. Porque não há nada tão grande que eu possa fazer para merecer tudo que Deus fez por mim, esse oceano de bênçãos. Então, nós fechamos o capítulo 1 com a primeira oração da carta. Uma oração muito profunda que traz 4 elementos. Gratidão por outros cristãos, petição por intimidade com esse Deus trino, clamor por visão espiritual para estar mais sensível ao agir de Deus e declaração da centralidade de Cristo. É assim que você tem orado? É assim que você ora? Você é grato pelos cristãos? Tantos que temos aqui e outros. Você pede por mais intimidade com Deus? Você clama para que você tenha mais visão do que Deus quer na sua vida, do que Deus já tem feito por você? E você, quando ora, declara que Deus é o centro, que Cristo é o centro da sua vida, o centro do universo. Eu creio que se nós estivermos orando assim, nossa intimidade com Deus está crescendo gradativamente. Com o início do capítulo 2, então, nós fomos lembrados que a nossa situação sem Cristo era desesperadora. Nós estávamos mortos, não só mortos, nós éramos cativos. Não só mortos e cativos, ainda condenados. Uma situação desesperadora. Porém, apesar da nossa condição, Deus agiu. Deus agiu com compaixão, o que nos impele a uma nova conduta, a mudanças de atitude, porque nós vivemos então uma novidade de vida. Mortos que foram vivificados por Deus. Mortos que não tinham como chegar a Deus, mas Deus chegou até nós e nos deu vida. Então, quando olhamos atrás, como quem contempla um álbum de fotos, 3 retratos da graça de Deus se destacam nesse álbum. O primeiro é o retrato de uma humanidade alienada de Deus. Uma humanidade que vive alheia a Deus. O segundo retrato é o retrato de Cristo, o reconciliador. E o terceiro, o retrato mais contemporâneo. É o retrato da nova sociedade que serve ao Senhor. Ao olharmos para esse álbum, então, nós devemos lembrar quem nós éramos. O que Deus fez por nós em Cristo e como vivemos agora, o que passamos a ser, pela regeneração que nós recebemos graças ao sacrifício de Cristo, que nós oportunamente lembraremos hoje, celebraremos com a ceia. No início do capítulo 3, então, o apóstolo apresenta uma breve autobiografia. Biografia que nos ensinou quem ele era como mensageiro e que, na verdade, ele é só mensageiro. A mensagem não é dele, ele era só portador da mensagem.
E qual era essa mensagem? Um mistério. Qual mistério ele estava anunciando? Qual o ministério que pesava sobre ele enquanto apóstolo? E qual era a motivação para que ele cumprisse esse ministério? Assim, através dessa pequena autobiografia, nós lembramos que somos também apenas mensageiros de um mistério revelado à igreja. Esse mistério é o que nós devemos anunciar. Pesa sobre nós o ministério de proclamar o evangelho, que Deus quer se relacionar com as pessoas e ele faz isso agora através da igreja. E a motivação para isso é que até as tribulações nos ajudam, até as tribulações nos beneficiam, até as tribulações são para o nosso bem. E mesmo as tribulações devem então nos motivar. Para vivermos assim, então, necessitamos de muita oração. Portanto, Paulo nos dá um modelo de oração piedosa, a segunda oração da carta. Uma oração que clama por termos nossa força cada vez mais aumentada com poder, para estarmos sempre baseados no amor, para conhecermos o amor de Cristo e para desfrutarmos de toda a plenitude de Deus. Para viver tudo isso, para entender tudo isso que Deus fez por nós, esse oceano de bênçãos, nós temos que estar baseados no amor, entender que o amor é Cristo. E só assim nós poderemos desfrutar a plenitude de Deus. Com o início do capítulo 4, então, os desafios ficaram ainda mais práticos. Vários adjetivos que devem caracterizar o nosso modo de andar, o nosso modo de viver. Vários adjetivos que devem caracterizar a vida cristã, o dia a dia da vida cristã. Então eles passam a ser ensinados. Primeiramente, fomos ensinados e desafiados a andar humildemente, pacientemente e em unidade. Isso Paulo chama de coerência. Viver de uma maneira coerente com tudo isso que nós recebemos de Deus exige que nós sejamos mais humildes, pacientes e unidos. Para manter a unidade é necessário reconhecer que há diversidade, mas que a diversidade é boa, que a diversidade é demonstração de riqueza, que a diversidade bem aplicada, ela nos dá mais força, nos dá mais elementos, nos dá mais ferramentas. Assim, nós devemos reconhecer que cada cristão tem a sua participação na unidade da igreja. Devemos lembrar que a liderança foi instituída por Deus para a nossa segurança enquanto igreja. E também que conhecer a verdade é o que nos conduz à maturidade. Devemos, então, sempre prosseguir no conhecimento da verdade. O andar cristão também deve ser em santidade. Para isso, então, nós devemos repudiar o nosso passado e nos revestirmos, nos renovarmos dessa novidade de vida. Como quem se despe de uma roupa velha, de uma roupa suja, e agora troca por uma roupa limpa, santa. Dessa forma, demonstraremos na prática a nossa mudança. 5 desafios práticos, então, foram apresentados. Falar a verdade, direcionar a nossa ira, não furtar, usar palavras para edificar e nunca ser maldoso ou amargo. As lições, então, sobre como andar, prosseguiram ainda no capítulo 5, com o desafio de andar em amor. O amor verdadeiro, que repudia o falso amor. O amor não é o que hoje a nossa sociedade pecadora chama de amor. Um amor sujo, um amor carnal, um amor egoísta. Mas o amor verdadeiro é o amor que serve, o amor que considera o outro superior a você mesmo. Reclusando o falso amor e vivendo no verdadeiro amor, há também o desafio de andar na luz, evitando as pessoas más e evitando as obras más. E isso também é muito prático. Que tipo de companhias você continua mantendo? Que tipo de empreitadas, de projetos você continua dentro? A última ordem, então, foi para andar com prudência, analisando a nossa vida, buscando sempre a vontade de Deus, crescendo no Espírito, com o imperativo de crescer no Espírito, demonstrando sempre o controle de Deus. Nós fomos desafiados a demonstrar sujeição uns aos outros, e essa sujeição foi expandida em 3 áreas de relacionamento, em 3 esferas de relacionamento. No casamento, com esposas que são submissas a seus maridos, como são submissas ao Senhor. Talvez a grande dificuldade para algumas mulheres esteja aí, né? Não são submissas ao Senhor. Maridos que amam as suas esposas como Cristo amou a igreja. Uma grande responsabilidade.
Depois, a relação entre pais e filhos, com filhos que obedecem e honram os seus pais em todos os momentos da sua vida. E pais que intencionalmente treinam os seus filhos de forma paciente para que eles aprendam a amar a Deus, como servir a Deus, como viver para agradar a Deus. Também na esfera do trabalho, com empregados que são totalmente dedicados, com patrões que são bondosos. Nunca se esquecem que o chefe supremo é Deus. Ele está acima de você como patrão. Para viver tudo isso, nós então devemos estar muito preparados. Se faz necessário conhecer o inimigo, se vestir da armadura de Deus e complementar tudo isso com muita oração. A prática constante da oração. Em alguns minutos aí, eu tentei relembrar e resumir 19 semanas. Mas certamente algumas você tem guardado no coração, tem gravado. Talvez algumas você ainda esteja digerindo. Talvez uma semana falou mais com você, outras menos. Muito gostoso ouvir o feedback, mas o melhor é quando eu ouço um feedback positivo de semanas que eu tenho certeza que eu não fiz o melhor ou que eu não fui bem. Porque isso me ajuda a lembrar que não sou eu, é o Espírito Santo de Deus e a palavra é dele. E se você estiver aqui para me ouvir, você está em maus lençóis. Mas se Deus puder me usar como ferramenta para falar a vontade dele para você, certamente nós seremos desafiados semana após semana. Meu desafio então é, ouça as mensagens que você perdeu. Elas têm todos os áudios lá no site da igreja. Ouça de novo aquelas que mais te desafiaram. Aquelas que talvez naquela semana, naquele domingo, você saiu muito decidido. Mas 2 semanas se passaram, 3, 4... e isso já esfriou um pouco. Talvez seja importante você ouvir esse desafio de novo. Ouça mais ainda aquelas que você não entendeu nada, aquelas que você achou horrível, achou que estava muito distante, não conseguiu se conectar. Tente ouvir de novo. Quem sabe nesse momento o Espírito Santo de Deus quer te falar ao coração através de uma mensagem que aquele dia talvez eu não estava bem, você não estava bem, não foi muito bem comunicado. Eu creio que se fizermos isso, será de grande utilidade, será a ferramenta de Deus nas nossas vidas. Mas ainda temos as considerações finais a fazer, os últimos versículos da carta. Então eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 21. Efésios 6, 21. Vamos ler aí então os últimos versículos dessa carta. Diz assim, então, a palavra do Senhor. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, chegamos ao fim de dos livros que compõem a Tua revelação. Sei que muito foi dito aqui, que o Teu Santo Espírito tem ajudado cada um de nós a filtrar o que foi palavra minha, mas reter somente o que foi palavra do Senhor. Que o Senhor continue nos desafiando nessa noite. E que desafios que o Senhor já tem colocado em nossos corações, que a gente tenha coragem de agir, coragem de ter atitudes. Talvez o Senhor já nos trouxe muito claramente o que nós devemos fazer, mas ainda nos falta coragem, que o Senhor nos impulsione, que a gente viva sempre uma vida compatível com essa novidade de vida, essa nova sociedade, a sociedade da graça. Em nome de Cristo que eu clamo. Amém. Amém. Esses últimos 4 versículos, então, trazem 2 conselhos finais para os efésios e também para nós, hoje. Eles nos ensinam que a vida cristã nos leva a cultivar amizades sinceras, amizades de influência mútua. E ele nos ensina também que as nossas palavras também devem ser sempre sinceras. Especialmente nossas palavras finais, nossas palavras de despedida, que ficarão repercutindo por muito tempo. Vejamos então o que podemos aprender com uma amizade sincera e com uma despedida sincera a partir dessas considerações finais do apóstolo Paulo
à igreja de Éfeso. Em primeiro lugar, então, a amizade sincera. Definitivamente, a vida cristã não deve ser vivida sozinha. Se você tenta fazer isso, você está errado. Como seres humanos, nós fomos criados para sermos relacionais. Essa é uma das características de Gênesis nos dizer que nós somos imagem e semelhança de Deus. Quem vem aqui pela manhã na IBD, sabe que há pouco tempo nós estudamos uma das características de Deus, que Deus é trino, Deus é relacional. Deus não consegue conceber a falta de relacionamento. E quando Ele nos cria como imagem e semelhança, essa capacidade de sermos relacionais, ou essa necessidade de sermos relacionais, está incluída nisso. O pecado vem ao longo das eras maculando essa característica e intencionalmente tentando nos afastar do que Deus nos criou. O pecado realmente tem manchado quem é essa imagem e semelhança de Deus. Mas nós, cristãos, regenerados, com um novo coração, que somos a habitação do Espírito Santo de Deus, que temos a revelação de Deus, nós precisamos agir diferente, nós precisamos buscar o caminho de volta a quem nós fomos criados, ao ser perfeito antes da queda, antes do pecado. Nós, então, precisamos nutrir amizades sinceras. Nós precisamos também ser amigos sinceros. Tíquico se mostra como um amigo fiel do apóstolo Paulo. Fiel a ponto de estar com Paulo no momento em que quase todos o haviam abandonado. Quando Paulo escreve suas últimas palavras mesmo, 2 Timóteo, no capítulo 4, ele diz isso. Todos me abandonaram, agora só Lucas está comigo. Alguns abandonaram por necessidade, como foi o caso de Tíquico, foi enviado para levar essa carta. Outros o abandonaram porque não gostavam mais da situação, não gostavam da perseguição, não gostavam do sofrimento. Tíquico foi fiel, a ponto de ficar com Paulo, mesmo no momento de adversidade. Tíquico foi fiel a ponto de ter atendido o desejo do apóstolo de ir, sabendo o quanto ele necessitava de companhia, o quanto ele necessitava de ajuda, mas como o apóstolo disse, é melhor agora que você vá até Éfeso e até Colossos. Ele foi fiel a ponto de dizer, eu vou, pode confiar a mim essa missão. Comprometido a ponto de reconhecer o que era melhor não para ele, o que era melhor não para o apóstolo Paulo, mas o que era melhor para o reino de Deus naquele momento. Ainda que a fidelidade desse irmão tenha sido fundamental para a igreja primitiva, ele não pode ser considerado como alguém popular, como um personagem popular. Talvez alguns de vocês nem tinham ouvido falar esse nome antes de hoje. Ele é mencionado apenas 5 vezes em todo o Novo Testamento. Ele é mencionado aqui no trecho que lemos e nos traz boas informações. Ele é mencionado em Atos, capítulo 20, versículo 4, quando ele é citado apenas como um dos companheiros de Paulo na viagem da Grécia até a Macedônia. Ele é citado em Colossenses 4, 7, numa circunstância idêntica a essa de Efésios, porque na mesma época ele foi o portador das 2 cartas. Ele é citado em Tito 3, 12, quando é mencionado como uma pessoa de confiança a ponto de substituir Tito. Então, Paulo manda uma carta para Tito, dizendo, venha para cá, mas fique tranquilo que Tíquico estará aí no seu lugar. E ele é citado também, pela última vez, em 2 Timóteo 4,12, como eu já mencionei há pouco, nas palavras finais, na despedida do apóstolo, dizendo, eu já mandei Tíquico para Éfeso e possivelmente para Colossos, então ele não está aqui comigo. O texto que nos traz mais informações a respeito de Tíquico é esse mesmo que lemos. E mesmo assim, ele dedica 2 versículos apenas para esse irmão. Mesmo quando tem em suas mãos um ministério que, aos olhos humanos, pode ser sem grande importância, alguém desprezado, posso dizer assim, pouco citado, mesmo que não tenha destaque, mesmo que não esteja em evidência, mesmo quando a sua função foi muito mais de bastidor do que de linha de frente, nós aprendemos com Tíquico aqui que a nossa dedicação deve ser com excelência. Deus não tem chamado todos para mestres, Deus não tem chamado todos para pastores, Deus não tem chamado todos para estarem numa linha de frente, mas Deus tem chamado todos nós, que um dia fomos alcançados pelo Espírito Santo. Você tem uma função. Como você tem desempenhado
principalmente se a sua função, você acha que ela é menor do que você merecia. Ela traz menos destaque do que você gostaria. Você tem sido excelente, você tem sido exemplar e assim glorificando a Deus. Amizades sinceras promovem o ambiente apropriado para isso, para você desenvolver o ministério que está nas suas mãos. Amigos sinceros te desafiam a isso, te dão ferramentas para isso, te cobram para isso. Amizades sinceras fazem com que você cobre o outro, desafie o outro também. 5 características de Tíquico, então, são mencionadas pelo apóstolo aqui nesses 2 primeiros versículos e nos ajudam a entender por que essa amizade sincera foi estabelecida e foi cultivada entre os dois. Em primeiro lugar, Tíquico era irmão. Apesar de ser gentil e não judeu, como Paulo, eles não eram, então, irmãos de sangue, eles não eram irmãos por terem ancestrais comuns, mas eles eram irmãos pela fé. Ambos reconheciam que o muro de inimizade que havia entre judeus e gregos, entre judeus e gentios, não havia entre eles. Porque esse muro fora derrubado, fora superado pela ação do Espírito Santo, esse muro fora derrubado pelo sangue do Cordeiro. E agora um pode olhar para o outro, mesmo talvez tendo culturas muito diferentes, e se chamarem de irmãos. Tíquico também era amado. Ele demonstrara seu amor com atitudes. Ele esteve ao lado de Paulo em momentos difíceis, como esse que Paulo estava enfrentando, preso. Ele também demonstrou seu amor servindo, se colocando como alguém disposto, como alguém disponível. Tíquico era irmão e era amado. Tíquico também era fiel ministro do Senhor. Isso é muito interessante, porque a fidelidade de Tíquico não estava centrada em Paulo, não estava centrada no seu amigo, mas estava centrada em cumprir as ordens de Deus para benefício da igreja de Cristo. Se você ama a Deus, se você quer servir a igreja de Deus, você tem um amigo que ama a Deus e quer servir a igreja de Deus, vocês se beneficiam mutuamente, simplesmente quando vocês são fiéis à vontade de Deus, quando vocês são submissos à vontade de Deus, quando você busca fazer a vontade de Deus, viver como Deus manda. Isso já tinha permitido que ele estivesse, Tíquico, em outras ocasiões com o apóstolo, mas deixa claro que ele não vivia para Paulo, mas ele vivia para Deus, porque ele era fiel ministro do Senhor. Tíquico também era um transmissor confiável. Ele foi confiável quando esteve na comitiva que levou ofertas para Jerusalém. Ele foi confiável quando testemunhou com Onésimo em Colossos, falando para Filemão. Ele foi confiável para substituir Tito em Creta. Agora já está mais do que comprovado que ele é a pessoa adequada para transmitir notícias do apóstolo para as igrejas que eram queridas por esse líder. Além de levar importantes instruções que estavam nas cartas, ele leva consolo. E essa é a 5ª característica de Tíquico. Tíquico era um consolador. Paulo enviou, pois sabia que ele saberia como acalmar o coração dos efésios e dos colossenses, mesmo diante de tão grande adversidade e mesmo tão perto da morte do apóstolo, da morte da referência de líder que aquelas igrejas tinham. Realmente traz muita ansiedade não termos notícias de alguém que amamos. Hoje em dia, na era do celular, na era da comunicação, isso é cada vez mais raro. A ansiedade acontece em 3 segundos, né? Se 3 segundos depois a sua mensagem não ficou azul no WhatsApp, você já está ansioso. Mas, bem pouco tempo atrás, na nossa história, você era realidade, não existia telefone celular. Adolescentes acreditem nisso, não existia telefone celular. Nem todas as casas tinham telefone fixo. As pessoas se comunicavam por carta. Você acredita nisso? Você já ouviu falar do que é uma carta? Você mandava uma carta. O correio parece que funcionava melhor. Mas ele chegava, a carta chegava, e depois você respondia. Mas imagina isso no 1º século, quando não existia nem correio. O correio que existia em Roma era só para comunicações oficiais do império. Então, uma pessoa que queria mandar uma carta para outra precisava de um portador, ou precisava pagar um mercador, alguém assim, que pudesse levar notícias. As notícias demoravam muito. Eu imagino a ansiedade daqueles irmãos de Efésios, que se despediram lá do apóstolo em Atos, chorando,
que não saberiam quando veriam o apóstolo novamente, talvez não viram mais. E agora querendo saber notícias. Talvez chegou só a notícia que ele estava preso, não sabia em que condições, não sabia qual era o seu estado de saúde. Tíquico tinha que ser portador de más notícias. Ele tinha que dizer, realmente o apóstolo está preso, e numa condição desfavorável, numa prisão ruim, fria, algemado, não tem liberdade, não tem mais aquela liberdade que ele teve na primeira vez que foi preso em Roma. Você já teve que ser portador de más notícias? É uma arte. Eu não sou a pessoa ainda adequada para isso. Pode ser que um dia eu aprenda. Você já teve que comunicar o falecimento de alguém, por exemplo, um acidente. Às vezes você vai comunicar o falecimento de alguém e mata o outro, né, do coração. Dependendo da maneira que você precisa saber fazer. Tíquico era a pessoa adequada para isso. Porque ele era um consolador. Ele ia levar más notícias, mas de uma maneira que ia confortar o coração daqueles irmãos, que ia desafiá-los. Além disso, ele ia levar uma carta com exortações, com algumas coisas duras, com desafios. Somente um consolador usado por Deus poderia fazer isso de forma a levar esperança ao invés de desespero. Mas Tíquico era um consolador. Tíquico se destacou como alguém que, sem se preocupar com o estrelato, serviu conscientemente, cumprindo da melhor maneira as tarefas que lhe foram confiadas. Esse é o tipo de amigo que nós buscamos ter? Agora talvez mais difícil a pergunta. Esse é o tipo de amigo que nós buscamos ser? Se alguém que deseja um amigo desses pensaria em você? Nem sempre a família de sangue é o melhor lugar para se encontrar amigos sinceros, infelizmente. Mas certamente a família da fé é o lugar para isso. Seu melhor amigo é um irmão de fé, com quem você tem trocado a vida, os seus problemas, os seus dilemas, as suas dificuldades. É com alguém que é um irmão de fé, com alguém que tem a mesma crença que você, com alguém que tem os mesmos pressupostos, os mesmos paradigmas que você. Porque às vezes a gente tem colhido o problema simplesmente porque o seu melhor amigo tem valores muito diferentes dos seus. E quando você vai compartilhar de um problema no seu casamento, por exemplo, o conselho mas já deu, né? Já deu, vocês já estão tanto tempo casados. Vai ser feliz com outra pessoa. Porque você está buscando conselhos em alguém que não é um irmão de fé. Você tem amado com amor verdadeiro um amigo? O que é amar com amor verdadeiro? Você tem colocado alguém acima de você mesmo. Você tem se preocupado com alguém mais do que você se preocupa com você. Alguém tem feito isso por você? Alguém tem sido muito beneficiado com a sua presença? Ou alguém te beneficia muito com a presença dele? Você tem buscado se relacionar com pessoas que se preocupam mais com o servir a Deus do que servir a você, do que servir a si mesma? Pessoas que colocam Deus em primeiro lugar, a ponto de talvez dar um abraço no momento adequado, mas também de dar uma bronca no momento adequado. Você é esse tipo de pessoa. Você é alguém confiável. Se um amigo fosse dar uma grande responsabilidade para alguém, será que ele pensaria em você? Se um amigo fosse contar uma grande dificuldade para alguém, será que ele pensaria em você? Você tem se cercado de pessoas confiáveis. Alguém que quando for falar a seu respeito, levará consolo e conforto, independente da situação em que você esteja vivendo. Ou pessoas que afundarão a sua reputação, ou sua estima, sei lá, ou seu caráter, ainda mais. Talvez nós estamos nos cercando de pessoas maldosas e instáveis. Porque nós mesmos, talvez sejamos pessoas maldosas e instáveis. Quando você fala, você visa o conforto ou o confronto? Isso não tem nada a ver com o seu tom de voz, mas isso tem a ver com as suas intenções, com as suas atitudes. Eu já fui muito confrontado, não de uma maneira positiva, de uma maneira a destruir, por pessoas que usaram palavras doces, tom de voz muito baixo, mas uma intenção ainda mais baixa, vil. Nem um grito. Lembra que Jesus, como ele foi traído? Não teve nenhum grito, não teve nenhum estardalhaço. Ninguém nem teria percebido se Pedro não tivesse sacado da espada. Um abraço, um beijo e uma traição. Que tipo de pessoas você tem se cercado? E você é a pessoa certa para estar cercando os outros? Você tem algum Timóteo, ou Tito, ou mesmo Tíquico perto de você? Um amigo fiel que possa ser descrito como um irmão amado, como fiel ministro? A vida cristã não pode ser vivida sozinha. Não pode. Mesmo você que é casado, que é casada, você precisa de um amigo
Se você for um homem, você precisa de um amigo. Se você for uma mulher, você precisa de uma amiga. Não inverta isso, não vai dar certo. Mas se você tem um amigo perto de você, um amigo que inclusive possa ajudar quando o problema for a sua esposa, ou quando o problema for o seu marido. Procure intencionalmente desenvolver essas amizades. Desde o ano passado, nos encontros de homens que nós tivemos aqui, eu tenho desafiado alguns homens a fazer isso. Parece que os homens têm ainda mais dificuldade para isso. Querem caminhar sozinhos, como se fossem autossuficientes. Mas lembrem-se do que Deus disse quando viu o homem sozinho. Não é bom, isso não vai dar certo. Não é bom. Filtre quem você vai escolher como um amigo pelas virtudes que vimos aqui em Tíquico, por exemplo. Será um grande início, já será um grande começo. Mas você também esforce-se para ser um Tíquico para alguém. Alguém que as pessoas gostariam de ter por perto. Alguém que as pessoas precisam ter por perto. Eu também clamo para que você invista em pessoas mais novas. Não tem ninguém nessa noite aqui que não tenha uma pessoa mais nova aqui nessa igreja mesmo. Os mais novos de todos já estão lá embaixo. Então, por mais novo que você possa ser, esteja sentado aqui, existe alguém que é mais novo que você. Mas talvez não mais novo de idade, mas mais novo na fé. Você está investindo em alguém? Alguém que seja mais inexperiente do que você? Escolha uma pessoa para que você possa influenciar com a palavra de Deus. Você já faz isso? Você já fez isso? Talvez a maioria nunca fez isso intencionalmente. Mas mesmo sem pensar, você está influenciando. Então que você reflita que tipo de influência que você está deixando. Que você faça isso de boa vontade, sabendo que isso é responsabilidade de todo cristão. Você não precisa ser um Paulo para influenciar um Tíquico. Você não precisa ser um grande teólogo, um grande líder. Mas talvez a paciência que a vida já te deu seja o ponto de partida para você ensinar um jovem ansioso, insensato, a refletir mais, a pensar muito mais antes de falar. Como dizia minha avó, né? Temos 2 ouvidos e uma boca para que a gente possa ouvir o dobro do que a gente fala. Mas os jovens gostam da briga, da polêmica. Paulo, quando escreve para Timóteo, fala isso. Fuja dessas paixões da mocidade, dessas brigas, dessas discussões, dessas genealogias. Talvez os anos que a vida já te deu, ainda que talvez você não seja um grande conhecedor da palavra de Deus. Você não seja um grande teólogo. Mas Deus está te moldando e pode te ajudar. Talvez os únicos 3 versículos que você sabe sejam os 3 que alguém está precisando ouvir. Alguém está precisando. Você não precisa formar um teólogo. Mas você deve caminhar com alguém demonstrando amor. Paulo foi tecnicamente treinado pelo grande mestre Gamaliel. Nós nem temos notícia se é alguém que creu em Jesus Cristo. Mas ele foi treinado na piedade por Barnabé. Alguém que em pouco tempo já era visto na igreja como menor do que Paulo. Mas alguém que acreditou, insistiu e demonstrou a piedade. Eu não sei qual treinamento fez mais diferença para Paulo. Eu creio que os 2 foram importantes. Deus pode usar você. Deus quer usar você. Procure intencionalmente estar perto de alguém. Se coloque à disposição de Deus. Você certamente pode ser usado por Deus na vida de alguém. Basta você ter intenção e estar disponível. Construa amizades sinceras. Seja um amigo sincero. É o primeiro desafio que nós temos nessa noite. A segunda lição vem da despedida sincera. Os 2 últimos versículos. Eu sou uma pessoa que gosto muito de últimas palavras. Eu sinceramente creio que as últimas palavras têm muito a nos ensinar, principalmente quando elas vêm de pessoas que têm conteúdo, que viveram perto de Deus, que viveram para servir a Deus. Ainda mais se essas palavras estiverem na Bíblia, inspiradas por Deus. Últimas palavras tendem a ser mais refletidas, tendem a ser muito bem medidas, muito bem pensadas. Eu fico aqui fazendo um exercício mental, imaginando quantas vezes os irmãos efésios leram essa carta inteira. Mas quantas vezes eles leram esses 2 últimos versículos, desejando por mais. Será que a gente vai receber outra carta? Que pena que talvez a gente não veja mais o apóstolo. Quantas vezes será que eles leram esses 2 últimos versículos e querendo aprender e cada detalhe? Será que eles ficaram digerindo isso em casa? Era costume no mundo antigo terminar correspondências com votos. Votos de saúde e de felicidade. Isso é uma questão de educação, uma questão de estilo gramatical. Como nós temos padrão para terminar carta, que nós não escrevemos mais cartas
né? Mas, teoricamente, os mesmos padrões deveriam ser usados em e-mails aí. Mas também nós não escrevemos mais e-mails, né? A gente só manda WhatsApp e emoji. Mas Paulo chega na sua despedida de uma forma muito sincera, porque ele cumpriu durante toda a carta a missão que ele tinha, a missão de esclarecer pontos duvidosos, a missão de estabelecer comportamento correto, a missão de relembrar o papel e a importância da igreja. Assim, então, no final da carta, ele cristianiza, vamos dizer assim, o seu desejo final. Pois o que ele escreve é, em parte, desejo, mas em parte, oração. Ele não está só fazendo votos, ele não está só escrevendo votos, ele está orando. As bênçãos que ele deseja viriam da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não é só um desejo do apóstolo. Sua despedida, então, ela estava direcionada. Não é para todos que tenham contato com essa carta, para todos que lerem essa carta. Não era para todos que frequentavam a igreja de Éfeso. A despedida era sincera, porque todo o conteúdo da carta só teria sentido para um tipo de pessoa. Aquela que ama a Jesus verdadeiramente, sinceramente. Para todos os outros, essas bênçãos e tudo que for escrito antes dessas bênçãos só faria alguma diferença a partir da conversão. Porque senão era só uma tentativa de autoajuda, que não leva a lugar nenhum. Mas para aqueles que amam a Jesus sinceramente, verdadeiramente, então é a ajuda do alto. Então é algo que vai fazer diferença. Antes que a gente se despeça da cruz, eu queria perguntar: você foi impactado por algumas das lições dessa carta? Você tem refletido sobre alguns dos ensinos? Talvez do dia de hoje mesmo, uma amizade sincera, mas de outro dia qualquer. Se você está impactado, reflexivo, isso é bom. Mas se você não ama Jesus verdadeiramente, sinceramente, como Senhor da sua vida, esse impacto, essa reflexão, certamente serão passageiros. Talvez já até passaram do dia que você ouviu a mensagem para hoje. Porque serão tentativas humanas de resolver questões espirituais. Serão tentativas passageiras de resolver questões eternas. Você não vai conseguir. O que a Bíblia ensina para você que não ama Jesus sinceramente é: clame, peça, grite, peça com vontade. Peça para que Deus se revele a você, que você possa perceber o seu pecado, que os olhos do seu coração sejam abertos, que você possa se arrepender, viver uma novidade de vida. Aí sim, amando Jesus como Senhor, sinceramente, você pode refletir, você pode viver esses ensinos todos. E também o que essas palavras finais nos ensinam. A despedida do apóstolo, então, traz 4 bênçãos que, praticadas por qualquer comunidade cristã, trará grande relevância para a sua geração. Primeiro, ele fala de paz. Paz é uma palavra constante na carta. Paulo diz que Jesus Cristo é a nossa paz. Paulo diz que o Evangelho promove paz. A unidade da igreja é o vínculo da paz promovido pelo Espírito Santo. A igreja é o lugar da paz. Para se viver em paz e para promover a paz, você precisa ser nascido de novo, ser habitação do Espírito Santo e estar numa igreja. Quando temos paz com Deus e vivemos a paz de Deus, nós temos o compromisso de sermos difusores da paz. Mas, infelizmente, no contexto onde deveria imperar a paz, muitas vezes a rivalidade é o que domina. Tem muito me alegrado, eu compartilhei com os irmãos que estavam aqui ontem, o clima que nós jogamos futebol aqui, tanto ontem quanto semana passada. Um clima muito de paz, foi divertido, foi leve. É esse o clima que deve haver em uma igreja, em qualquer situação. Mas eu já estive envolvido em muitos campeonatos de futebol de igreja. Acho que a Taliba também. Que lugar para ver confusão, gente. Que lugar. Eu já estive em campeonato que teve que eliminar os 2 na final, de tanta briga que foi. Que o pastor saiu da arquibancada para brigar com o jogador dentro da quadra. Tanta coisa. O Guilherme jogou futebol aí, jogou categorias de base, talvez jogando com incrédulos, né? O Rafa também joga, talvez nunca viu tanta confusão como às vezes há dentro dos campeonatos de igreja, é ridículo. O lugar que deveria promover a paz, muitas vezes nós estamos promovendo discórdia. A igreja precisa viver paz. Juntamente com esse desejo do apóstolo aos Efésios, nós devemos sempre nos lembrar do ensinamento de Romanos, capítulo 12, versículo 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. O segundo ensino é amor. Nós vimos ao longo dessa carta o padrão do amor. O amor, ele é sacrificial, ele é intencional.
O amor vem logo após a paz, pois quem ama, age e não simplesmente fala. Por isso que quem ama promove paz. Quem age em amor promove paz. A igreja é o lugar do amor. A igreja é o lugar onde sempre deve haver preocupação com o outro, onde o interesse do outro é colocado acima do seu próprio. Mas, infelizmente, no contexto onde deveria imperar o amor, muitas vezes o que domina é o egoísmo. Pessoas que pensam nelas em primeiro lugar. É o que eu quero, é o que eu gosto, é como eu quero. Eu. Juntamente com esse desejo do apóstolo aos Efésios, nós devemos sempre nos lembrar do ensinamento de 1 Pedro 1,22, quando nos diz: agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O terceiro ensino é fé. Fé é característica da paz e do amor, pois somente a fé que vem de Deus pode impelir a prática do amor e da paz. A vida cristã é vivida através da fé. Depois de recebermos a fé salvífica como dom de Deus, o desenvolvimento dessa fé deve ser perceptível através das nossas ações, porque a igreja é o lugar da fé. A igreja é o lugar onde as pessoas vivem não pelo que elas podem ver, mas pelo que Deus pode fazer, pelo que Deus disse na sua revelação, pelo que elas conhecem do caráter de Deus. Lembra de uma musiquinha antiga? Eu não vou cantar, né? Se bem que se eu cantasse, eu poderia acordar alguns. Mas a musiquinha dizia assim: eu não me guio por vistas. Essa é a característica do crente. Ele não se guia pelo que ele está vendo, ele se guia pela fé, pelo que a palavra de Deus diz. Porque se a gente se guia pelo que a gente está vendo, qual que é o padrão do relacionamento nosso com a sociedade? Qual que é o nosso padrão de negócio? Qual que é o nosso padrão de casamento? É muito diferente. Porque a sociedade está se guiando pelo que ela vê, mas nós não, nós estamos nos guiando pelo que Deus disse, ainda que eu não possa ver, ainda que nessa vida eu nunca veja. A igreja é o lugar da fé. Mas, infelizmente, no contexto onde deveria imperar a fé, muitas vezes é o ceticismo prático que impera. O que é o ceticismo prático? Eu digo que eu acredito, eu oro, mas eu nem espero a resposta. Eu vou lá e dou meu jeito. Ou às vezes eu nem oro mesmo. Às vezes eu estou dizendo que eu oro, que Deus vai fazer, que Deus vai responder, que Deus vai dar um jeito, mas eu estou ansioso, querendo resolver tudo. Nem dando tempo para Deus ser Deus. Lembre-se que Deus não tem o mesmo tempo que a gente. Ele pode ser muito mais rápido, mas pode parecer muito mais lento. Se você estiver achando que Deus não responde a sua oração, lembre-se de Davi e sua trajetória do óleo até a coroa. Um dia alguém chega na casa de Davi e passa óleo na cabeça dele e diz: você vai ser o rei. Mas para ele receber a coroa nessa cabeça que tinha recebido óleo foram 20 anos. Deus não está com tanta pressa assim, talvez. Ele sabe o tempo certo, ele sabe o que você precisa aprender. Juntamente com o desejo do apóstolo de fé aos Efésios, nós devemos sempre nos lembrar dos ensinamentos de Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O quarto ensino, então, é graça. Graça é uma dádiva não merecida. É recompensa por aquilo que nós não fizemos. É a paga de um trabalho que nós não executamos. Pela graça é que nós somos salvos e por isso podemos agir com graça para com os outros. A igreja é o lugar da graça, onde nós demonstramos perdão, paciência, insistência, não com quem você ama, não com quem você gosta, mas com aquelas pessoas que não fazem por merecer, com o pastor teimoso, com o irmãozinho cabeça dura, com o jovem inconsequente. Aqui nós agimos com graça. Devemos fazer a graça de Deus extrapolar as nossas portas. Mas muitas vezes nós não conseguimos viver a graça nem dentro das nossas portas. Irmãos que não se perdoam, irmãos que não se suportam, irmãos que querem realmente a punição pelo erro do outro. Juntamente com esse desejo do apóstolo de graça aos Efésios, nós devemos sempre nos lembrar do ensinamento de 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Sua graça para comigo não foi em vão. Que sejamos menos irados e belicosos. Que possamos ser mais pacíficos e pacificadores. Que sejamos menos egoístas e arrogantes. E mais amorosos e amáveis.
Que sejamos menos céticos e indiferentes e mais fervorosos e fiéis. Que sejamos menos intransigentes e mais graciosos. Agindo assim, seremos uma comunidade que vive como uma nova sociedade de Deus. Uma igreja relevante, impactante, atraente, que realmente glorifica ao Senhor, que realmente agrada a Deus. Que possamos aprender com a despedida sincera do apóstolo e, sinceramente, mudarmos nossas atitudes para agirmos assim, com paz, amor, fé e graça. O livro, então, chega ao fim. Mais 2 desafios para serem somados aos muitos outros que já foram apresentados aqui ao longo dessas 20 ministrações. Todos nós cristãos que já somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, portanto, cremos que ela é a autoridade final sobre a nossa vida. Nós devemos praticar os desafios que nós recebemos aqui, impulsionados pelo Espírito Santo que vive em nós. Como disse um amigo meu, a maneira mais segura de você defender o que você crê como sendo verdade é verdadeiramente vivendo o que você crê. Dá para a gente defender uma coisa e estar vivendo outra. A maneira mais segura de você defender o que você crê ser a verdade é verdadeiramente viver o que você crê. Não há outra alternativa para nós. Se você ainda não experimentou um novo nascimento, se você ainda não experimentou a transformação que Deus pode fazer nos corações, de novo eu te digo, clame a Deus. Busque ao Senhor em oração para que Ele possa transformá-lo. Talvez essa noite mesmo foi o momento que você compreendeu que não tem paz com Deus, porque você ama mais a si mesmo do que ama a Deus, que a sua fé está centrada em você mesmo, no que você pode fazer. E talvez você veja aqui nessa noite só por um desencargo de consciência ou para tentar aplacar a ira de um Deus que vive muito distante de você. Talvez hoje você compreendeu que pela graça Deus enviou Jesus para pagar um preço que você nunca vai poder pagar. Esse Jesus morreu por você. E assim você pode centrar seu amor na pessoa certa, Jesus. Pela fé, se apropriar então da paz com Deus. Uma paz eterna. Se hoje foi o momento que o Espírito Santo demonstrou isso para você, você compreendeu isso, não vá embora daqui sem falar com alguém. Aí ao seu lado mesmo, à frente, atrás, deve ter algum membro dessa igreja aqui, alguém que pode te ajudar. Fale com ele mesmo, eu, outro líder da igreja. Nós vamos te visitar, te ajudar a compreender essa decisão. Mas uma decisão que o Espírito Santo colocou em você. Tenha coragem de não ir embora sem falar com alguém e expor essa compreensão que você teve. Olhos abertos para perceber, eu sou um pecador, eu preciso desse Deus. Hoje é um dia bem propício para isso. Nós celebraremos a ceia, celebração da novidade de vida. Nós celebraremos ao Senhor que regenerou corações. Nós celebraremos ao Deus que resgatou cativos, para que nós pudéssemos ser amigos sinceros de uma comunidade cristã sincera, que aprende a partir dessa despedida sincera do apóstolo aos Efésios. Que Deus nos abençoe e nos capacite a ser quem Ele espera, quem Ele deseja e quem Ele já revelou que nós devemos ser nele e para Ele. Senhor Deus e Pai, Tua palavra foi ensinada apesar de mim, porque eu sei que é o Teu Santo Espírito que nos dá a compreensão, que nos dá a atenção, que nos dá essa capacidade. Obrigado porque o Senhor fez tudo aquilo que eu era incapaz de fazer. Obrigado porque eu tive o privilégio de ser ferramenta do Senhor. Mas que a Tua palavra traga transformações, que a Tua palavra traga mudanças para a honra e glória do Teu nome, para crescimento da Tua igreja. Em nome de Cristo. Amém.